Mateus capítulo 24, versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Abra um pouquinho mais para frente agora, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo de número 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 16, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Levante as mãos para o céu, diga: meu Deus, meu Pai, fala comigo nesta manhã, através da Tua palavra. Amém? Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva o Senhor Jesus com as palmas bem alegre. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Igreja de Cristo, hoje nós estamos na campanha A Medicina de Deus, e também hoje nós estamos no culto de ensinamento da palavra do Senhor. E eu gostaria que hoje de trazer uma palavra de Deus aos nossos corações sobre conhecendo as doutrinas escatológicas na palavra de Deus, ou seja, na Bíblia. Nós sabemos que quando se fala sobre a escatologia, é sobre o estudo dos eventos futuros na Bíblia. E é um campo de grande importância e relevância para o cristão, para a nossa vida diária, pois nos aponta para o fim dos tempos e fala também sobre a gloriosa volta de Jesus Cristo. Aleluia! Embora muitos aspectos sobre o futuro, nós sabemos que permanece misterioso, e as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, ela nos revelam com clareza e a certeza e a convicção sobre a vinda de Cristo
e nos eventos também que precederão esse grande dia que fala sobre a volta do Messias, sobre a volta de Jesus. E nesta palavra, nós vamos aqui, através da luz da Bíblia, falar sobre essas doutrinas escatológicas, com base no texto que nós acabamos de ler em Mateus capítulo 24, versículo 26, 36 ao 44, e também 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, que nos falam claramente sobre o retorno de Cristo, e também trata a respeito da ressurreição dos mortos, como diz a palavra do Senhor. A primeira incerteza nos fala sobre o tempo e também nos fala sobre a vigilância. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai, diz a palavra do Senhor. E Jesus aqui, ao falar sobre a sua vinda, o próprio Senhor, ele deixou muito claro que ninguém, nem mesmo ele enquanto filho, sabe o momento exato da sua volta, como diz o texto sagrado. E este mistério, ele é reservado apenas para o Pai. Aleluia. E essa revelação nos ensina que enquanto nós aguardamos a volta de Cristo, nós devemos viver em constante vigilância, diz a palavra do Senhor Jesus. Porque lá no livro de Mateus, capítulo do número 24, nós vemos que Jesus, ele compara a sua vinda aos dias de Noé, aonde ali o texto diz que pessoas viviam de maneira indiferente, sem perceber a iminência do juízo de Deus que estava para vir sobre eles. E naquela época a palavra de Deus diz que a humanidade estava consumida pelos prazeres mundanos e pela falta de arrependimento, até que a arca fechou e o dilúvio veio de forma repentina, como diz a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. E da mesma forma, Cristo, Jesus também, ele virá de surpresa para aqueles que não estão preparados. Assim como aqueles que foi anunciado o grande dilúvio, mas só perceberam que era realidade quando Noé entrou na arca, e a porta da arca se fechou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a escatologia, ou seja, a vinda de Jesus, ela nos chama ao que? A vigilância constante. O fato de não sabermos o momento exato, a hora e o dia da vinda de Cristo, não deve nos levar ao desespero, mas a preparação constante, para que quando a trombeta tocar, nós podemos estar preparados para subir com Jesus. Oh, aleluia! Nós devemos viver como se o retorno de Cristo fosse iminente, sendo fiéis a Ele, sendo vigilantes e comprometidos com a missão que Deus, ele tem para cada um de nós. Quem está entendendo diz glória a Deus. Se você olhar lá no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 13, diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora, diz a palavra do Senhor. Mas nós sabemos que Ele vai voltar e que Ele está às portas. Por isso que nós temos que vigiar, nós temos que estar atento, aleluia. Porque a segunda vinda de Cristo, porque a primeira Ele veio, aleluia, como diz o texto,
o Verbo se fez carne. Agora a segunda vinda de Cristo é um evento glorioso e também repentino. Aleluia. Porque diz o texto: então estarão dois no campo, um será tomado e o outro deixado. Duas, aleluia, estarão moendo no moinho, uma será tomada e a outra deixada, diz a palavra do Senhor. Ou seja, igreja amada de Cristo, a segunda vinda de Cristo será repentina e um momento inesperado. O momento, a hora que muitos não vão estar esperando, aguardando a volta de Jesus, aleluia. Mas nós sabemos que a separação entre os justos e os ímpios será instantânea, porque não vai haver tempo para nada. O arrebatamento será algo que ocorrerá de forma repentina, ou seja, sem aviso e com uma separação definitiva entre os salvos em Jesus e os perdidos, como diz a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. A vinda de Cristo trará uma separação irrevogável, como diz a palavra. Aleluia. Os justos serão levados, aleluia, para o Senhor, enquanto os ímpios serão deixados para enfrentar o juízo final. E Jesus aqui lhe destaca que, assim como na época de Noé, muitos estarão despreparados, ou seja, vivendo as suas vidas como se nada estivesse preste para acontecer. Ou seja, meus irmãos e irmãs, mas o ensino de Jesus nos adverte para a seriedade da preparação espiritual, porque Jesus está voltando. Orianda la master e me clama la baia. Jesus está voltando. E a segunda vinda de Cristo deve nos levar a uma reflexão constante sobre nossa vida e fé. Aleluia. Estamos preparados, será, para o encontro com Ele? Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos vivendo de maneira que a nossa vida testemunhe, aleluia, a nossa esperança por Cristo? Aleluia. Ou estamos indiferentes como as pessoas nos dias de Noé? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz lá em 1 João capítulo 3, versículo 2 e o 3: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é santo, assim como Ele é puro, diz a palavra do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A ressurreição, meus irmãos, fala também a respeito da ressurreição dos mortos e também do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Porque o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, diz a palavra do Senhor no livro de 1 Tessalonicenses. Ou seja, a ressurreição dos mortos e o arrebatamento serão, aleluia, são eventos, aleluia, centrais na escatologia cristã. Aleluia. Aqui Paulo, ele descreve a volta de Cristo de uma forma triunfante, acompanhada de uma grande trombeta, e a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, como diz a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. E eles, como diz o texto, eles serão os primeiros a ser levantados para o encontro com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia.
Glória a Deus. Pode adorar ao Senhor Jesus. Glória a Deus, porque a ressurreição dos mortos é um ato de poder e misericórdia de Deus, porque Deus, Ele é misericordioso, que Ele trará de volta a vida aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram com Jesus, e depois diz a palavra, que os cristãos que estiverem vivos, serão arrebatados, ou seja, se encontrarão com o Senhor nos ares, em um encontro glorioso, como diz a palavra do Senhor. Orianda Alabaia, e este é o momento da plena salvação, aonde, meus irmãos, os corpos corruptíveis se tornarão incorruptíveis, diz a palavra do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Ou seja, a promessa de ressurreição e arrebatamento nos dá uma esperança, e uma esperança inabalável. Aleluia, porque a morte não tem mais a última palavra sobre a vida do cristão. Aleluia, pois a vitória de Jesus sobre a morte nos garante uma eternidade na glória com Cristo. E essa esperança, meus irmãos, deve nos mover a viver com fé, sem temer a morte, pois sabemos que em Cristo a vida eterna nos espera ao lado do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 e o 53 diz: num momento, num abrir e de fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade, diz a palavra do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Ou seja, meus irmãos, o encontro com o Senhor, aleluia, ele é real. A glória do arrebatamento, ela é real, porque em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17 diz: depois de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quem aguarda este dia ansioso, quem aguarda de estar juntamente com o Senhor Jesus, aleluia. E o arrebatamento é um evento em que os cristãos vivos serão levados para encontrar com o Senhor nos céus. Oh, aleluia! E esse encontro será uma experiência gloriosa, aonde a presença de Deus será plenamente manifestada, aleluia. E esse evento marca o início de uma eternidade com Cristo, onde estaremos sempre com Ele, glorificando e adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Oh, aleluia! E a palavra de Deus, ela nos ensina que ao sermos arrebatados, seremos levados para um encontro direto com o Senhor Jesus. E esse será um momento de grande celebração. Esse será um momento de grande alegria, pois estaremos na presença de Deus para sempre, aleluia. Num lugar onde não vai mais haver sofrimento, onde não vai mais haver morte, onde não vai mais haver dor, aleluia. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor ou separação, mas uma união eterna com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E a experiência será gloriosa, porque aonde a presença de Cristo será plenamente revelada sobre a nossa vida. Oh, aleluia!
o pensamento do arrebatamento e do encontro com o Senhor deve nos motivar a viver em obediência a Ele, nos motivar a viver com fé, a viver com esperança, a viver com perseverança, porque a nossa esperança não está nas coisas deste mundo. Nós não podemos depositar a nossa esperança nas coisas deste mundo, mas a nossa esperança está na eternidade com Cristo, na eternidade com Jesus, porque quando nós nos lembramos da promessa de estarmos para sempre com o Senhor, isso nos fortalece a nossa fé e nos capacita a enfrentar qualquer dificuldade, porque nós sabemos que Jesus está conosco. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz, lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e o 4, e ouvi uma grande voz do céu dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e serão o seu Deus, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e a morte já não será, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas, diz a palavra do Senhor. Oh, aleluia. Ou seja, meus irmãos, Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. Ali não vai mais haver dor, não vai mais haver morte, não vai mais haver, aleluia, sofrimento, aleluia. E a palavra de Deus diz, meus irmãos, sobre a urgência de nós estarmos preparados para este dia. Porque Mateus capítulo 24, versículo 42 diz: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ou seja, a igreja tem que estar vigilante. A escatologia nos ensina que devemos viver com uma constante expectativa pela vinda de Cristo, pela vinda do Senhor. E a vigilância não é apenas uma prática, mas a vigilância é uma atitude contínua de prontidão, aguardando o retorno do Senhor. A qualquer momento as trombetas vai soar. Oh, aleluia, as trombetas vai soar, e a vinda de Cristo exigirá, aleluia, exigirá de nós, aleluia, para que nós viemos estar preparados para encontrar com o Senhor. Ou seja, exige de nós uma postura ativa de vigilância e preparação para encontrar com o Senhor Jesus. E nós não sabemos quando será, mas a certeza de que acontecerá, aleluia, qualquer momento, qualquer hora. E isso nos chama a viver uma vida santa e agradável em obediência ao Senhor. Estamos prontos para o retorno de Jesus, e a nossa vida reflete essa espera constante, porque nós sabemos que o Senhor, Ele está às portas para vir buscar a sua igreja. Aleluia. E nós devemos viver de maneira que possamos ser encontrados fiéis ao Senhor, obedientes a Ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, realizando boas obras que Ele preparou para nós. E quando Ele diz estar vigilante, significa o que, pastor? Significa viver em santidade, viver em obediência, viver em preparação para a vinda do Senhor. E nós não podemos ser negligentes, mas sim aproveitar o tempo dado para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas.
Lá em Lucas capítulo 12, versículo 40 diz: estai vós também preparados, porque a hora em que não pensais, o Filho do Homem virá, diz a palavra do Senhor Jesus, aleluia. E para nós concluirmos, lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 12 diz: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras, diz o Senhor Jesus.